Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, amigos e amigas do YouTube. Aqui o professor Leonardo. Esta é a aula de número 138 do nosso curso de filosofia, curso voltado para pré-vestibular, Enem e concursos. Estamos agora no módulo 5, Metafísica. Lembrando, módulo 1, Introdução e Fundamentos de Filosofia, módulo 2, Epistemologia, módulo 3, Ética e módulo 4, Política. Todas as aulas estão gratuitas aqui no YouTube. Dessas aulas nós produzimos apostilas, estão à venda no site www.leonardobragaflores.com. Você é o nosso convidado a adquirir esse material e também outros materiais. Pessoal, já aparece para você o conteúdo da aula de hoje. O conteúdo da aula de hoje é o Logos. O Logos. O que seria o Logos? Na aula anterior, nós vimos o papel na filosofia do mito, né? Essa aula, o Logos, veja, o mito e o Logos vão justamente na filosofia fazer essa dialética, esse confronto, fazer esse embate. Há um embate, há uma dialética, há um confronto entre épocas e ideias trazidas tanto pelo mito e sucessivamente pelo Logos. Então, direto aí naquele conceito que a gente põe caprichado, já aparece para você aí, olha o calibre do conceito, com dois argumentos ali de autoridade, né? Hoje eu trouxe um argumento de autoridade, que é da Aranha e Martins. Bom, então vamos lá. Logos, no grego, logos, a expressão já é grega, significa razão, inteligência, discurso, palavra, fala, estudo. Tudo isso significa o Logos. Nessa aula aqui, para esse momento, nós vamos nos prender no sentido de razão, de inteligência, de discurso, de palavra e de fala. Estudo um pouco menos, mas também, tá legal? Também de estudo. Mas o principal sentido aqui é o de razão, que acabam os outros sendo aí sinônimos, né? Bom, então voltemos aí ao conceito, é o discurso que corresponde à busca de explicações racionais para os eventos da natureza, a origem de algo e a realidade por meio de argumentos sistemáticos. Veja, são argumentos sistemáticos, rigorosos, metódicos, inteligentes ou científicos. Pessoal, totalmente, quase, né? Pelo menos pelo conceito inicial, ele é totalmente o contrário do mito, mas vai devagar com esse totalmente, tá legal? Porque mito e logos se entrelaçam. Mito e logos, vamos assim, na passagem de um para o outro, eles se entrelaçam, de forma que há conceitos do mito que são passados para o Logos e permanece, pasme, cara, permanece até os dias atuais. Joia? Desde lá o século VI, com o nascimento da filosofia, esses conceitos vindo lá do mito permanecem, conceitos não há conceitos, mas esses conhecimentos, esses saberes, né, permanecem até os dias atuais. Apesar do, enfim, bom, vamos em frente. Corresponde ao estudo crítico sobre os fenômenos do mundo, porquanto ele alicerça suas demonstrações em causas naturais, isto é, na razão, sem recorrer aqui, pessoal, recorrer ao sobrenatural, às crenças populares, à revelação, ao mistério, aos deuses para o quê? Justificá-lo. Pessoal, sem recorrer, sem. Então aqui já a primeira distinção para o mito, né? Enquanto o mito para as explicações, né? Para trazer as suas ideias mitológicas, ele recorre ao sobrenatural, às crenças, a ideia de revelação, né? A força do sagrado. O mito recorre a isso tudo. O Logos não. O Logos, até então, agora, totalmente o inverso, totalmente o contrário, né? Vamos em frente? Significa dizer que algo está sendo observado sobre os auspícios da
razão. Auspícios, essa expressão significa proteção. Então, veja só, alguma coisa está sendo vista sobre os auspícios da razão, sobre a proteção da razão. Então está sendo feita a racionalização de um objeto observado. É essa a questão do mito. Então não está indo com aquela crença cega nas coisas. Perdão, do mito não. É essa a concepção do logos. Beleza, pessoal? Está sendo feita a racionalização das coisas. Está sendo observada as coisas de maneira o quê? Racional, utilizando a razão. Está sob a proteção, os auspícios da razão. É essa a pegada do logos, contrário do mito. Do mito não, está desprovido dessa razão. Não é feito esse trabalho de racionalização. Há uma crença cega no mito. É essa, nas coisas, né, nas ideias trazidas pelo mito, é essa a ideia que a gente quer trazer. Prosseguindo, sua concepção emergiu simultaneamente ao nascimento da filosofia lá no século VI. Então, olha só, gente. A filosofia nasce na Grécia, na antiga Grécia, né, no século VI antes de Cristo. Beleza? Nasce lá com Tales, toda aquela questão que já vimos lá em Introdução e Fundamentos, ainda vai ser, se Deus assim nos permitir, repetido não, mas mais trabalhado na sua questão histórica lá na história. Quando chegarmos lá. Bom, a questão aqui é o seguinte, pessoal. A questão aqui é que o logos, a ideia do logos, ou seja, a razão, nasce na filosofia antiga. Nasce com o nascimento da filosofia. A ideia de razão nasce junto com a filosofia. Aparece junto com a filosofia. Se aparece junto com a filosofia, continuando a leitura, aparece junto com os primeiros filósofos, chamados de pré-socráticos. Por que pré-socrático? Porque vem antes do Sócrates, só por isso. Só por localização geográfica, cara. Eu sei que os homens lá foram importantes e tudo lá. Todos são importantes. Todo pensamento filosófico é importante. Tá legal? Só que, veja só, existem escolas e existem classificações. É só por isso, não que alguém seja menos ou pior que o Sócrates. Não tem nada a ver com isso, tá bom, gente? Bom, então os que vieram antes de Sócrates criaram, instituíram a filosofia. Beleza? Veio lá a filosofia, nasce a filosofia junto com os primeiros filósofos, os pré-socráticos. Eram chamados físicos ou filósofos da natureza, filósofos da physis, filósofos que investigavam a natureza, que tentavam explicar, veja só, esses tais fenômenos, né, e acontecimentos, não lançando mão agora do argumento dos deuses da mitologia. Não. Eles lançavam mão agora de argumentos racionais, de argumentos físicos, de argumentos tirados da própria natureza, de argumentos ligados à physis, aí o termo grego, que rompendo, presta atenção agora, rompendo parcialmente, gente, o rompimento com o mito, o rompimento desses filósofos não foi total, não foi brusco, não foi abrupto, não. O rompimento, ó, brusco, aqui, ó, brusco, rompimento brusco, rompimento abrupto, significa a mesma coisa de brusco, né? Abrupto. Rompimento abrupto, riscado, rompimento brusco, riscado. Não foi, gente, foi doce o rompimento. O rompimento foi parcial, houve um rompimento doce. Ou seja, não foi aquela coisa de, né, rasgar um para cada lado e pronto. Não, não foi. Veio o logos, o mito, sistemas ligados lá ao mito, a argumentação mitológica, eles permaneceram. Tá legal, gente? Então vamos em frente. Parcialmente com a tradição mítica. Passaram a buscar explicação, então esses filósofos passaram a buscar explicações por meio de causas agora naturais, conforme eu falei, racionais. E isso tanto referente à origem do universo,
quanto a um provável elemento fundamental que o tenha formado, ou seja, que tenha formado o universo. E aí os gregos deram o nome de arqué. Ainda vamos estudar isso, tá? Ainda vamos estudar isso aqui dentro do módulo de metafísica. Ainda vamos estudar physis dentro do módulo de metafísica. Tranquilo? Beleza? Agora nós estamos estudando o logos. O logos. O logos é a razão que aparece junto com os primeiros filósofos da physis, filósofos da natureza, que vinham explicando as coisas não mais baseando-se no mito, mas baseando-se nas coisas do próprio mundo natural. E aí, nessas explicações, queriam encontrar um elemento físico, um elemento na Terra, tá? Um elemento físico, seja o ar, seja a água, seja o átomo, ou o que quer que, enfim, sejam vários elementos que justificasse, que fosse o elemento originário, criador de todas as coisas. Esse elemento se chamou arqué. Joia? Daí o nome arquetípico, porque arquetípico, o que é um arquétipo, né? Ou algo que é arquetípico, arquétipo. O que é um arquétipo? É a estrutura fundamental, base de algo. Isso é um arquétipo. Tranquilo, gente? Qual é o arquétipo, por exemplo, do Novo Testamento e do Velho Testamento inteiro? O arquétipo do Novo e do Velho Testamento inteiro é Cristo. Por exemplo, se você lê aí a Bíblia, não é? Legal? Vamos em frente então. De lá, né? O alfa, o ômega, né? E por aí vai. Bom, vamos em frente então na leitura, que a aula não é teologia, mas teologia acaba sendo um ramo aí da filosofia, então a gente dá uma passeada pelo direito. Obviamente a teologia vai estar mais presente no módulo de metafísica, né? A matemática vai estar mais presente no módulo de lógica. Nós estamos enfrentando essas matérias, tranquilo? E você está indo junto comigo. Aproveita para comentar embaixo se você está gostando. Pô, professor, aula top, hein? Caramba! Só nessa metade desse bloco aí, ó, 3 situações já explorando, physis, logos e arqué. Olha aí, pessoal, olha o nível, capinando sentado aí, hein? Bom, vamos em frente. Essa transição, ainda que pareça, essa transição do mito para o logos, olha, ainda que pareça, não se constitui numa cisão completa. Gente, não é completa, não é uma cisão, ou seja, uma quebra, uma separação completa. Não é. Joia, tranquilo? Tá acompanhando, né? Você já entendeu, pois alguns saberes do mito foram substituídos, revogados, tranquilo, pelo logos. Já outros permanecem ativados, dialogando com o logos, com equações que podem ser observadas até os dias de hoje. Até os dias de hoje. Até os dias de hoje. A superstição, por exemplo, né? O cara conta uma história diz que viu um disco voador, já era, velho. Cidade pequena, às vezes não tem né, tem a escolarização, às vezes não tem um nível superior para ter uma crítica maior, umas cabeças que disseminam as ideias mais críticas na praça, né? Não, pô, contou um negócio, ó, aquela montanha lá tem um ET, já era, velho. Os caras lá ficam pirados com aquela parada. É o suficiente para começar o barata voa naquela cidade lá. Bom, exemplo, o embate entre os impulsos vitais do apolíneo e o dionisíaco. Quem usou isso? O Nietzsche. Aí, ele usou de expressões, né? Usou de expressões contemporânea, filosofia contemporânea. Usou a moderna, mas contemporânea já, né? Ele usou de expressões mitológicas, né? Deus Apolo e Deus Dioniso, para ali, né, trazer as ideias dos impulsos vitais, né, ligados ali à perfeição e à moralidade e à imoralidade ou à perversão, né, a embriaguez, por exemplo. Então, cara, olha só a genialidade do negócio e como acompanhou filósofos críticos, né, da filosofia, como, por exemplo, aí, o maior crítico de toda a história da filosofia, o Nietzsche, lançando mão aí de recurso, não é? De recurso mitológico, não é? Dentro aí do que precisa, porque tem coisas lá na mitologia que não serve pra porra nenhuma, mas muita coisa, né, nos traz o ensinamento, conforme eu falei na aula anterior. Beleza? Acrescenta a Aranha aí, Martins, o seguinte, foi esse argumento que eu trouxe hoje para fortalecer aqui nosso estudo.
Portanto, na passagem do mito à razão, há a continuidade do uso comum de certas estruturas de explicação. Percebe como é que na passagem do mito para o logos continuam algumas estruturas, segundo ela, para explicar. Enquanto o mito é uma narrativa, veja, cujo conteúdo não se questiona. Então é aquela coisa do absoluto no mito, né? Não há um questionamento. Muito perto aí, dali se tira muitos fundamentos para a religião no mito, né? O camarada às vezes tira uma foto lá, né? Um bispo, pastor, sei lá o que, um guru, alguém lá tirou uma foto e do lado da foto sai uma sombra, um exemplo. Estamos dando um exemplo, tranquilo? Aquilo ali já é suficiente, né? A sombra lá, a sombra, para dizer que aquilo é um anjo, alguém vai dizer que aquilo é um anjo, que acompanha o cara e por aí vai. Você tem uma ideia de onde se chega, cara. E a galera que, tá obcecada pelo aquele negócio da religião, uns querendo ali uma posição qualquer, querendo reconhecimento, querendo acolhimento. A religião tem muito disso. O cara, às vezes, fica lá e não sabe lidar com a solitude. Não é a solidão, mas é a solitude, que é a capacidade de estar sozinho e feliz, né? Ele, tenta se inserir num grupo e o grupo, às vezes, tem essas ideias, cara. Né? Os camaradas lá embasando a sua fé e a sua crença numa coisa cega, né? Num parâmetro completamente cego. Bom, a filosofia, continuando, enquanto o mito é uma narrativa de conteúdo que não questiona, a filosofia problematiza. Portanto, convida a discussão. Filosofia é isso, né? Beleza? A filosofia rejeita o sobrenatural. Rejeita o sobrenatural. A interferência de agentes divinos na explicação de quê? De fenômenos. A filosofia, ela rejeita, né? Ela, de alguma forma, ela não é simpática, né, com essa observação do sobrenatural, tá? Explicando, né, todas as coisas do universo. É possível? É possível. De alguma forma, né, haja o contato ali com o sobrenatural e venha a ser explicado pela filosofia. Vários sistemas, vários pensadores dela deram essa possibilidade de haver, né, essa capacidade, né, do indivíduo ter contato com essas camadas aí, né, do além. Mas não é esse o foco, cara. O foco não é para ficar aí. Metafísica não é isso, Metafísica não é só isso. Tranquilo, gente? Deu para ficar, ficou muito bom o conceito. Já vale um like, né? Se tu não deu like, vai dar um like nesse. Não é não? Tranquilo? Olha aí, que legal a diferença do mito para o logos. Só esse quadrinho aí, mano. Olha esse quadrinho totalmente autoral, construído por mim, pedacinho por pedacinho no Word, pessoal. Olha como é que ficou esse quadro aí. Não te ofereci o café ainda? Então vamos lá? Abaixo segue a diferença no quadrinho, para diferenciar o mito do logos, um resuminho, né? O mito é a narrativa lendária e o logos um discurso racional. Veja, enquanto um narra uma história que é uma lenda, né? Uma ficção, narra uma história sagrada, o outro, tão somente sagrada, né? O outro, você não experimenta nada, né? Você não experimenta, é apenas um conto. Veja só, professor, por que o senhor fala aí às vezes de Cristo, fala de Jesus e tal? Porque a gente experimenta. Deus se experimenta. Deus você experimenta. Você vê as coisas, não pelos olhos, veja só, o globo ocular, os olhos que percebem assim, olha para lá, para cima, para baixo, para a direita, para a esquerda, e, debaixo d'água. Não é isso não, bicho. Ele não vê através da física. Ele vê fora da física, exatamente, no campo metafísico mais profundo, talvez. Tá legal? Ou mais elevado, né, para alguns. Então, veja só, se você experimenta Deus, bicho, tranquilo. Agora, quem não experimenta vai ficar ali, cara, né, naquela agonia, tentando ali, muitas vezes, né, atacando de forma tão, assim, irresponsável que eu vejo na internet, os indivíduos, sabe, parece um pau seco aí, cara, um pau oco, né? Atacando aí Deus e tal, sem argumentos, e
dentro da filosofia, querendo argumentar. Normalmente trazem ali textos do Nietzsche, textos de outros caras ali mais ateus, do Sartre, né? E ficam ali dialogando com esses textos aí, querendo fundamentar seus próprios pensamentos. Né? Eles ficam isolados praticamente aí, porque Deus é essa imensidão. Tranquilo? Bom, mas vamos voltar para cá. A diferença do mito para o logos. Nossa aula aqui ela é uma conversa entre humanos. É óbvio que dentro de uma sala de aula onde está ali pessoas, né? A gente vai tentar ali o máximo possível, né, pessoal? Né? Eu posso falar sobre Deus, falar sobre Cristo, mas se o outro fala sobre a religião dele, eu também vou ouvir. Né? E acho legal e tal, e estudo. Né? Eu não tenho religião nenhuma, mas eu creio, eu tenho a minha crença, e ele também tem, e o outro também tem, então eu vou respeitá-lo em todas essas questões. Porque a filosofia assim é aberta, né? Bom, eu nem sei porque eu estou falando isso, mas também que se não for, foda-se. Bom, enfim, vamos em frente aqui. Gente, e aí é o seguinte, narração lendária, ou seja, o mito é ligado à imaginação, já o logos é ligado à razão, percebe? Um adstrito à imaginação, o outro não, raciocina, sabe o que está fazendo, é o logos. O mito, pura poesia, o logos é ciência. Né? Temos a teologia, por exemplo, a ciência. Agora, só na poesia, só no conto, né? Quem encontrou um personagem que tinha pé de cabra e não sei o que, pô, e se comunicava com as ninfas, então, porra, mano, cacete. Aí o cara fica só na imaginação, velho, daquele negócio ali. Você tá entendendo? Não passa disso. Você não experimenta nem algo perto daquilo, cara. Enfim, aí tem lá a opinião, né? O mito ligado à opinião, a doxa, né? E já o conhecimento aí ligado ao logos, a episteme. Né? Conhecimento, a episteme, para os gregos. E a mera opinião, a doxa. O mito, ele vai passando de forma oral pela tradição. Então ele vai lá, blá, 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 blá. Você sabe, não vai naquele monte ali não. Por quê? Porque, pô, lá vira um ET, cara, atrás daquela pedra. É assim, cara. Vira o monstro, como é que é o monstro? Enfim, é uma coisa incrível. Toda hora aparece, até hoje, pessoal. Até hoje aparece isso. Tá legal? O logos não, tem um método. Qual o sistema para observar isso? Não, pô, foi feito o quê? Quais observações? Quantas pessoas foram ouvidas? Foi feito para tecnologia atual, foi utilizada, por exemplo, aí, uso de drones, câmeras, filmagem, o que tem mais aí sobre isso? Radares, sensores, se captou o quê? O que exatamente? Cadê a imagem? Vamos testar a imagem, vamos fazer prova, perícia da imagem. Então é isso, cara. Não é simplesmente eu encontro ali um sinal e aquilo ali é. Complicado, gente. Porque alguém disse que era. Percebe a tradição oral sendo passada? E isso aí é comum, tá? Não vou entrar aqui em detalhes, né? Mas às vezes a gente ouve aí vê pela internet afora o indivíduo, né? Uma tradição sendo passado. Um campo aberto, né? Com um sinal rasgado lá, aquele sinal circular, né? Aquele sinal circular que aparece nos campos, né? A grama cortada, né? De forma milimetricamente cortada ali, ou seja, bem aparada, bem cortada ou amassada. E aí vem um indivíduo no dia seguinte, ao invés de chamar a polícia para investigar aquilo, não. O camarada vai ali e começa a gravar um vídeo e dizer que aquilo ali foi ET que pousou ali aquela noite. Então, cara, ficam umas coisas assim, pessoal. É assim, é desse jeito. O professor só acredita no extraterrestre. Olha, cara, a vida fora do planeta tem, viu? A vida fora do planeta tem. Tá legal? A vida fora do planeta tem, mas que é o extraterrestre, não sei, não acho que seja isso não. Eu acho que a vida fora do planeta tramita sim no campo espiritual materializado de alguma forma. E pode haver um outro, né, ser aí pelo universo afora, sem problema nenhum. Mas do modo que é mostrado aí, né, com todo esse aparato que é mostrado aí, isso aí já acho que é extrapolação. Isso aí já acho que é conversa pra boi dormir. Já está no campo da mitologia mesmo. Bom, reverência. O cara ali, né, ele está no campo da reverência, da inconsciência, né, do indivíduo ficar ali, né, se rendendo àquele pensamento.
Já o logos não, é inteligência. O cara, pô, não acredito nisso aqui porque, pô, isso aqui é dessa forma, eu sou inteligente, eu raciocino, eu penso. Né? Há uma liberdade muito grande aí de se trazer o mito, né? Uma liberdade de contar, né? Ah, tinha mais o que? Aí vai lá o outro inventa, o outro que ouviu inventa, cara. Ele já aproveita que ouviu aquela situação que é um mito, que tem uma certa liberdade de falar, ele vai lá e inventa, ó, não, aquela pedra lá, atrás daquela pedra tem um ET, inclusive o cara nem falou isso, o outro, né? Eu vi a nave, quando veio buscou o ET. Não, mas na verdade o pseudo-ET, o tal ET, sumiu atrás da pedra. Né? O cara lá, fantasiado, sumiu atrás da pedra. Mas o que aconteceu? O cara disse que foi a nave que veio buscou. Então, pessoal, não tem fim, o negócio vai indo, né? E aí a gente vê aquela contradição, que sempre cai numa contradição no passado, posteriormente, né? Então, liberdade e rigor. O logos é rigor. É rigoroso, é rigor. Pô, peraí, então vamos investigar. Ele segue ali um caminho de investigação normal da ciência, né? Enquanto o mito, já falamos, é um conto, o logos é a experiência. O mito é apenas um conto, o logos, ele é algo mais, né, mais profundo. Ele se constata pela experiência. Então, achei essa figura legal, caiu numa questão de prova, então eu trouxe só a figura, né? Aí o mito para o logos, né? O mitos para o logos é a palavra, ou seja, o discurso, a razão, e o mito, a crença. Mais um café, achei legal essa imagem. Bom, com base em tudo que você ouviu até agora está sobrando para fazer essas questões. São 3 questões que eu selecionei, 3 questões para a gente fazer só nesse preparatório aqui, hein? Tá muito bom o preparatório de filosofia nossa, não tá não? Vamos ver se você consegue resolver essas questões, né? Porque, pô, tem que estar em condições de resolver. Aquilo que você ouviu aqui tem que servir tanto para você viver melhor, porque, veja só, pessoal, qual é o fundamento de você saber que o logos é esse discurso racional e o mito, se não for para aplicar na tua vida pessoal, tranquilo, beleza, ou para resolver uma questão dessa? Qual? Então, é isso, basicamente, né? Então vamos lá, gente. O discurso mitológico iguala-se ao discurso filosófico grego. É uma questão de certo ou errado. A banca aqui eu coloquei Iades. É Iades. Se eu não me engano, a banca aqui é Quadrix. Tá? O órgão é Iades e a banca aqui é Quadrix. Se eu não me engano, a banca aí é Quadrix. Acabou saindo o Iades ali, que é a instituição para onde era a prova. Isso aqui é para ser julgado se está certo ou errado, verdadeiro ou falso. Só isso. Gente, o discurso mitológico iguala-se ao discurso filosófico? Iguala-se, é exatamente igual, iguala-se, é igual, os dois. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Isso aqui tá o quê? Falso. Lá no gabarito, lá nas bolinhas, você marca errado, né, para o falso. Tranquilo? Beleza? Vamos para a próxima questão. Mais uma aí. Agora dessa banca aí objetiva. O ponto de transição do mito ao logos, com o surgimento da filosofia, se insere em que contexto? No contexto pré-socrático, socrático, helenista ou de vétero-pagão? Nossa, mãe, pelo amor de Deus. E aí, gente, sem dúvida nenhuma, né? A transição, tu acertou, né, cara? Do mito para o logos se deu no contexto da filosofia, dos filósofos que vieram antes do Sócrates, portanto, os filósofos da physis, os filósofos que buscavam arqué, os filósofos pré-socráticos. Valeu? Mais uma aí pra gente? Essa maiorzinha, hein? Avança São Paulo, gostei porque está bem completinha. É uma questão que fala sobre mito, mas é a diferença do mito para o logos. Né? Mito, na verdade, ela, mito e o pensamento racional. Não, perdão, fala dos dois, perdão. Para mim falar só do mito, não. Mito e pensamento racional, ou seja, o logos. Aqui está completinha essa questão. Sobre o pensamento mítico, agora sim. Ele quer que marque a resposta que é do mito. Ou seja, o restante é tudo logos. Tranquilo? Beleza? Vai, faz aí. Marca aí, vai dando like aí enquanto você não deu, porra. Gente, costume... tem vários
alunos que ficam aqui no WhatsApp querendo conversar comigo. Porra, se aumentar o número de alunos e eu não conseguir mais conversar com ninguém, eu não vou conversar com ninguém. Essa é a realidade, né? Eu tenho família, esposa, essas coisas. Então, se vocês puderem participar aqui no YouTube, é melhor, porra. Participe aqui no YouTube, escrevam aqui, participe aqui, aula muito boa e tal. Pô, agradeço, professor, fala qualquer coisa. Até porque ajuda a enganjar, né? Que chama enganchar, sei lá, essa porra aí. E ajuda a impulsionar o vídeo, né? Ajuda a encaminhar para outro que gostou do mesmo assunto. Você sacou isso? Então evita falar aqui no WhatsApp meu, cara. Daqui a pouco, porra, vai aumentar, né? Por enquanto tem um númerozinho legal, mas porra, daqui a pouco vai aumentar muito. Não vai dar, porra, pra dar atenção. Aí eu não vou dar atenção pra ninguém. Mas, vai fazer o quê, pô? Aquele número de WhatsApp vai ficar lá só, né, aquelas mensagens lá sem ninguém ver. Então é isso, gente. Valeu? Tranquilo? Que a gente não é obrigado a ficar lá falando com os outros. Não é obrigado não, você não é obrigado a isso não. Tranquilo? Pra mim é um prazer, tá? Te atender e tudo mais. Somente na tua primeira compra das apostilas, né? Claro. Bom. Até porque você tem um prazo de 7 dias para devolver, caso não gostar. Qualquer produto nosso. Beleza? Gente, é isso. Vamos em frente aí. O mito, hein? Mito. Letra A. É, por natureza, uma explicação da realidade que não necessita de metodologia e rigor. É uma explicação da realidade que não necessita de metodologia e rigor. Essa é verdadeira. Essa aqui já é a resposta, né? Que ele quer um mito. Mas vamos olhar as outras. Busque explicações racionais. Porra. Aí é o logos, né? Sistemáticas. Logos. Utilizando métodos o quê? Científicos. Logos. Falso. Tudo aqui vai ter que ser logos. Beleza? Essa aqui vai ter que ser o quê? O mito. Vamos ver. Baseia-se na razão e na observação empírica dos fenômenos o quê? Naturais. Na razão e na observação empírica. Na razão. Na experiência. No empirismo. Isso aqui é logos. Portanto, não é mito, é falso. Valoriza o questionamento lógico e a dúvida como caminhos do conhecimento. É a dúvida, ou seja, o método, né? O método, a dúvida, a lógica, a racionalização, a razão, tudo isso aí vai ser falso aqui porque ele quer o mito. Então isso aqui é logos. Rejeita completamente qualquer influência da tradição ou crença popular. Rejeita completamente a crença popular, muito pelo contrário. O mito, ele se amarra no senso comum, né? Ele se amarra, ele tem pontos de convergência com o senso comum. Legal, gente? Então, olha, a novidade aqui é o mini curso de português, tá? Se você já tem todos, você tá bem aí. Se for fazer papo a polícia, o caveirão da polícia. Tem mini curso de matemática também, grupo de estudos, entra lá. Entra lá para você pegar essa apostila de 200 questões aqui, ó. Tá gratuita lá no Drive. Beleza? E aqui estão as nossas apostilas para você estudar. Número 1, apostila 1, Introdução e Fundamentos, capa amarela, capa azul, Epistemologia, capa vermelha, aí ó, é Ética, e capa verde, a Política. Vai vir a próxima aí, se Deus assim nos permitir, chega lá, a Metafísica. Onde eu pego a apostila de 200, professor? Aqui nesse grupo aqui, ó. O link está na bio do Instagram e também está, você encontra esse link aí no site, tá? No site você encontra. Se você vai fazer uma prova de concurso e está com pouco tempo para estudar, concurso militar e tal, não estudou nada de filosofia, faça os simulados, esses aí. São 9 horas de aula. Nessas 9 horas de aula, você vai ter acesso aos PDFs das questões e mais os PDFs comentados das questões. Então você vai ter acesso às questões, vai poder treinar, faz um primeiro treinamento, tira a nota baixa, depois volta lá, assiste as videoaulas já anotando no PDF impresso, né? Já naquele impresso, nas folhas impressas, e depois vai lá e, porra, repete lá o treinamento, que eu duvido que não vai aumentar a pontuação. Valeu, gente? Você está nesse curso aqui
E eu vou pedir para você dar o like nesse momento, encaminhar para aquele colega que está estudando, fazer o Pix, se inscrever no canal, todos esses procedimentos. Valeu? E a gente vai ficando por aqui. A gente vai ficando por aqui, vai se despedindo, com a imagem aí das nossas apostilas, convidando a você a comparecer, a chegar lá, comprar o nosso material, adquirir o nosso material, e é isso aí. E nesse momento é um momento de gratidão. A gratidão primeiro a Deus por ter chegado até esse momento, por ter ministrado mais uma aula, que vai ficar aqui, né, se Deus assim nos permitir, para até muitos anos, para todos se beneficiarem desse conhecimento, desse estudo, tá bom? E é isso aí, agradecer a tua presença aqui nesta aula. E convidar você para a próxima, né? Se Deus assim nos permitir, estaremos aí no próximo encontro de Metafísica, módulo 5. E é isso aí, um abraço a todos, fiquem com Deus. Tchau!